Vamos lá então, estudo da Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1858. Nós iniciaremos aqui com o último artigo do mês de novembro e já iniciaremos também o mês de dezembro, né? Vamos lá, seguindo em frente. No nosso último encontro, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho do artigo bem interessante, né? Uma Noite Esquecida ou A Feiticeira Manusa, 12ª noite dos contos árabes, ditado pelo espírito Frederic Solier. E aí, então, na verdade, é um romance, né, que Kardec comenta, né, ele traz inclusive para nós aqui esse trabalho, que é aqui, né, no ano de 1858, já começava então Kardec já apresentando para nós um romance espírita. Né? Então ele é dividido em mais duas partes, nós veremos mais para frente, né? Talvez fazendo até um intensivão só com os artigos aqui desse romance. Então, foi o que nós vimos anteriormente. Bom dia, André. Agora aqui então, variedades, como eu disse para vocês, o último artigo do mês de novembro, né, o General Marceau. Vamos lá. Diz aqui para nós. A Gazette de Cologne publica a seguinte história que lhe foi comunicada por seu correspondente de Koblenz e que é atualmente o assunto de todas as conversações. O fato foi relatado pela Patrie do dia 10 de outubro de 1858. Diz aqui então o artigo. Sabe-se que abaixo do forte do Imperador Francisco, perto da estrada de Colônia, encontra-se o monumento do general francês Marceau, que tombou em Auterkirchen e foi enterrado em Koblenz, no Monte Saint-Pierre, onde se acha atualmente a parte principal do forte. O monumento do general, que consiste numa pirâmide truncada, foi mais tarde removido quando se iniciaram as fortificações de Koblenz. Todavia, por ordem expressa do falecido rei Frederico III, foi construído no local em que se encontra atualmente. Foi reconstruído no local em que se encontra atualmente. O Sr. Strandberg, que em seu Rheinischen Antiquarius dá uma biografia muito detalhada de Marceau, relata que duas pessoas julgaram ter visto o general à noite, por várias vezes, montado num cavalo e usando o manto branco dos caçadores franceses. Desde algum tempo já se dizia em Koblenz que Marceau abandonava o túmulo e muitas pessoas garantiam tê-lo visto. Há alguns dias um soldado, estando de sentinela no Monte Saint-Pierre, em Petersburgo, viu surgir em sua direção um cavaleiro branco, montado num cavalo igualmente branco. Gritou, quem vem aí? Não tendo obtido resposta a 3 interpelações, atirou no desconhecido, que caiu sem sentidos. Ao ouvir o estampido, uma patrulha acorreu ao local e encontrou a sentinela desmaiada. Levada ao hospital, onde ficou gravemente doente, pôde, entretanto, relatar o que vira. Outra versão garante que o soldado morreu em consequência da aventura. Eis a anedota, tal qual pode ser constatada por toda a cidade de Koblenz. Assina aqui, então, Allan Kardec. Então ele não faz muitos comentários a respeito desse artigo, é somente mesmo um relato. Né? Kardec ele ficava muito atento a tudo aquilo que era publicado, né, na mídia francesa e também mídia europeia daquele período, né, principalmente com temas relacionados aos interesses da doutrina. Então, nesse caso, uma revista, né, um jornal publicou essa aparição, esse fato. Então ele trouxe para nós aqui, transcreveu para nós aqui na revista essa notícia. Né? Isso porque era sempre muito importante para Kardec, como eu sempre gosto de reforçar também nos nossos estudos, tudo aquilo que nós estudamos
em teoria na doutrina espírita, é importante nós contextualizarmos para vermos a aplicação prática, a aplicação real de tudo aquilo que nós lemos na teoria. Então falar de aparições é muito interessante. E aí muitas vezes, né, vem aí contos, histórias, folclores, né, que tratam dessas questões. E aí então o que Kardec fez foi trazer uma publicação num veículo conhecido, reconhecido na sociedade, a respeito dessas manifestações. Então, é aqui a título de ilustração. E, claro, né, a respeito das aparições, Kardec não deixava por menos, no artigo seguinte, no mês seguinte, em dezembro de 1858, né, o ano número 12 da Revista Espírita, o primeiro artigo que ele já publica, intitulado exatamente Aparições. Então, se em novembro ele falava da aparição, né, da história, né, da aparição do general Marceau, aqui então ele traz a parte doutrinária a respeito das manifestações, das aparições. Diz assim para nós: o fenômeno das aparições apresenta-se hoje sob um aspecto de certo modo novo, projetando viva luz sobre os mistérios da vida de além-túmulo. Antes de abordar os estranhos fatos que vamos relatar, julgamos de nosso dever repetir a explicação que foi dada e completá-la. Não se deve, de maneira alguma, perder de vista que, durante a vida, o espírito se encontra unido ao corpo por uma substância semimaterial, que constitui um primeiro envoltório e que designamos sob o nome de perispírito. Tem, pois, o espírito dois envoltórios, um grosseiro, pesado e destrutível, destaque aqui para o destrutível, o corpo, e outro etéreo, vaporoso e indestrutível, o perispírito, destaque também para o indestrutível. A morte nada mais é do que a destruição do envoltório grosseiro, é a roupa usada que deixamos. O envoltório semimaterial persiste constituindo, por assim dizer, um novo corpo para o espírito. Essa matéria eterizada, é bom que notemos, absolutamente não é a alma, é apenas o seu primeiro envoltório. A natureza íntima dessa substância ainda não é perfeitamente conhecida, mas a observação nos colocou no caminho de algumas de suas propriedades. Importantíssima essa citação de Kardec. Bom dia, Gilda. Porque, como nós vimos aqui, ele pode não reconhecer exatamente a constituição do perispírito, entender exatamente a natureza do fluido, qual é exatamente a sua constituição, como é formado. Simplesmente não se sabe isso porque, primeiramente, né, o fato de estarmos encarnados tira de nós essa possibilidade de perceber essa substância e, portanto, também estudá-la. Mas o que ele coloca para nós é que é possível, pelo menos, observar as suas propriedades. Nesse caso, né, a condensação, as modificações possíveis, a ação invisível que ela pode exercer, né, como, por exemplo, a parte da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, tudo isso pode ser observado, embora não se compreenda a sua natureza. E a mesma coisa, né, o mesmo processo acontece quando nós temos cientistas hoje procurando, né, estudar, né, os astrofísicos principalmente, estudar o universo, tentando entender, como, por exemplo, recentemente foi apresentado para nós a tal da matéria escura. Não sabemos o que é, não sabemos do que ela é formada, mas através de observações de forças gravitacionais, desvios de luz e tudo mais, né, porque a luz acaba sendo atraída por essas forças, percebem então a existência dela. Não sabem o que ela é, sabem exatamente que ela está lá. Então é a mesma coisa que nós encontramos aqui também, o perispírito formado por um fluido. Desconhecemos o fluido, mas podemos observar as suas propriedades. Até mesmo através da comunicação dos espíritos, né? Nós, pessoas comuns, que não participamos, né, de grupos de pesquisas mais avançados e tudo mais, numa simples manifestação, que tenhamos a oportunidade de ver ele no caso de uma incorporação, no caso de uma psicografia, por exemplo, se não sentimos diretamente o efeito desse fluido, observamos aqueles que estão sob o efeito do fluido.
Então, quer dizer, não sabemos do perispírito, não conhecemos o perispírito, não vemos o perispírito, mas percebemos as suas ações. E continua Kardec. Sabemos que desempenha um papel capital em todos os fenômenos espíritas. Após a morte, é o agente intermediário entre o espírito e a matéria, assim como o corpo durante a vida. Por aí se explica uma porção de problemas até então insolúveis. Veremos em artigos subsequentes o papel que ele representa nas sensações dos espíritos. A descoberta do perispírito, portanto, se assim nos podemos expressar, permitiu que a ciência espírita desse um passo enorme e entrasse numa via inteiramente nova. Mas, direis, não será esse perispírito uma criação fantástica da imaginação? Não seria mais uma dessas suposições feitas pela ciência para explicar certos efeitos? Não, não é obra da imaginação, porque foram os próprios espíritos que o revelaram. Não se trata de ideia fantástica, desde que pode ser constatado pelos sentidos, ser visto e tocado. A coisa existe, apenas o termo é nosso. Necessitamos de palavras novas para exprimir novas coisas. Os próprios espíritos o adotaram nas comunicações que tivemos com eles. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível para nós, embora possa sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança em sua disposição molecular. É então que nos aparece sob forma vaporosa. A condensação, termo que utilizamos por falta de outro melhor, mas que não deve ser tomado ao pé da letra. A condensação, dizíamos, pode ser de tal intensidade que o perispírito passa a adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível, conquanto seja capaz de retomar instantaneamente o seu estado etéreo e invisível. Podemos ter uma ideia desse efeito pelo vapor, que é capaz de passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido e em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito, são o produto da vontade do espírito e não de uma causa física exterior. Quando ele nos aparece, é que dá ao seu perispírito a propriedade necessária para torná-lo visível, e essa propriedade ele a pode estender, restringir e fazer cessar à vontade. Uma outra propriedade de substância do perispírito é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Separado do corpo, o perispírito assume uma forma determinada e limitada, e essa forma normal é a do corpo humano, embora não seja constante. O espírito pode dar-lhe à vontade as mais variadas aparências, mesmo a de um animal ou de uma chama. Então aqui Kardec já começa a mostrar para nós a plasticidade do perispírito. E aí nós lembramos sempre que esse formato, essas mudanças que o perispírito pode sofrer, ele acontece de uma forma intencional ou não intencional por parte do espírito. Porque nós temos espíritos, por exemplo, que provocam essas mudanças de acordo com seus interesses, de acordo com as suas necessidades. Por outro lado, nós temos aqueles espíritos que, por causa de uma fixação mental, acabam então criando essas transformações, mesmo que eles não queiram. Então ele imagina alguma coisa, como o pensamento é a força motriz do mundo espiritual, o fluido então acaba sendo manipulado. E nesse caso, o seu próprio perispírito também acaba sendo manipulado. É o caso, por exemplo, de um espírito que desencarna, como todos nós, e mantemos então a nossa aparência atual, a nossa aparência física atual. No mundo espiritual nós mantemos a mesma aparência, mas como isso é possível? Simplesmente por uma questão de condicionamento. A minha mente está condicionada a me ver dessa forma, com as suas imperfeições, com as suas perfeições,
com o seu estilo, e aí no mundo espiritual, então, eu simplesmente, independente de ter essa consciência do que eu estou fazendo, eu simplesmente crio essa aparência. É o que acontece, por exemplo, que muitos espíritos que desencarnam, sem sequer ter consciência da desencarnação, mas mantêm ali uma determinada aparência. Uma aparência agradável, desagradável, uma aparência saudável, uma aparência com marcas de doenças, com deformidades, enfim. Tudo isso como fruto do seu próprio pensamento. André colocou, é isso que eu ia perguntar, e aqueles que veem o espírito, mas está só passeando, né? Muitos espíritos acabam também provocando esses fenômenos, Andréa, exatamente por causa, né, das circunstâncias. Muitas vezes ele quer se fazer visível, ele quer se mostrar para alguém, mas ele não sabe como fazer isso, mas inconscientemente ele faz. É o modo como ele se veste, todas as características que ele apresenta. Então a mente ela é muito poderosa. E nesse caso que Kardec coloca, né, o espírito pode dar-lhe à vontade as mais variadas aparências, mesmo a de um animal ou de uma chama. Não significa então que ele vai manter exatamente o formato de um perispírito, de um ser humano. Ele pode, por exemplo, como nós já estudamos sobre isso, André Luiz também já fala, né, a respeito da fixação mental, principalmente por essa questão de obsessão, de hipnose, um espírito pode tomar um corpo de um animal sem que ele queira. Mas ele simplesmente é envolvido naquele tipo de pensamento que cria, então, para ele aquela realidade. Bom dia, Osmar. E uma chama, também uma questão de aparência. De um anjo, de uma luz. Aliás, concebe-se isso muito facilmente. Não vemos homens que imprimem ao rosto as mais diversas expressões, imitando a ponto de nos enganarem a voz e as expressões de outras pessoas, parecem com corcundas, coxas, etc. Quem na rua reconheceria certos atores que só são vistos, caracterizados no palco? Se, portanto, o homem pode assim dar ao seu corpo material e rígido aparências tão contrárias, com mais forte razão o espírito poderá fazê-lo com um envoltório eminentemente flexível e que se pode prestar a todos os caprichos da vontade. Lembram quando André Luiz falava sobre os ovoides, um tema bastante polêmico dentro da doutrina, né? A gente já falou sobre isso outras vezes. O que são esses ovoides? Exatamente ali o espírito fixado, né, numa monoideia, como chamam os espíritos, e ele vai então se fechando dentro de si mesmo a ponto de deformar o seu perispírito e apresentar essas características. Então, se o perispírito ele é flexível para aquilo que o espírito imaginar, será aquilo que ele vai imaginar. Quais são os limites dessa imaginação? Não sabemos. Já vimos descrições das mais impressionantes, beirando inclusive a própria fantasia. Não sabemos se aquilo é uma realidade, dos relatos que chegam dos espíritos através de livros, romances, de psicografias em geral. Então eles trazem para nós algumas informações das mais impressionantes. Mas aí, claro, a gente vai pensar, não, isso aí não existe no mundo espiritual. E aí a gente pergunta, peraí, não existe como? Qual é exatamente o limite que o perispírito, que o espírito tem para poder modificar o seu perispírito? Então nós falamos, por exemplo, em regiões, principalmente regiões de grande sofrimento, onde espíritos acabam tendo aparências de rocha, aparências de plantas, de árvores, por exemplo. Me lembro de um livro que eu li, que o espírito andava por uma região sombria, uma região de muito sofrimento, e ele via árvores, pessoas que ficavam assim, como se transformadas em árvore, né? Via-se o rosto impresso no tronco da árvore e era ali fixa. E aí falavam exatamente que essa situação era porque elas foram condicionadas a estar naquela condição de rigidez. E a pergunta fica, mas aquilo será que é uma realidade? Será que aquilo é uma fantasia? Será que aquilo existe mesmo? Será que aquilo é possível de acontecer? Se pode se prestar a todos os caprichos da vontade, e a gente lembra que a imaginação não tem limites, então nós encontramos tudo isso. Agora, onde encontramos, por que essa situação acontece? Então a pergunta não seria se é possível.
A pergunta é por que e para quê? Continua aqui o texto. Os espíritos, pois, geralmente nos aparecem sob forma humana. Em seu estado normal não tem essa forma nada de bem característico. Em seu estado normal não tem essa forma nada de bem característico. Nada que os distinga uns dos outros de uma maneira muito nítida. Os espíritos bons, ela é ordinariamente bela e regular. Longos cabelos flutuantes sobre os ombros e túnicas a envolver-lhes o corpo. Mas quando querem fazer-se reconhecidos, tomam exatamente todos os traços sobre os quais eram conhecidos e, quando necessário, até mesmo a aparência do vestuário. Então olha que interessante Kardec colocando, né? Nos espíritos mais elevados, é como se todos eles tivessem uma aparência muito semelhante. Porque, afinal de contas, os detalhes, para a identificação aqui para nós encarnados, isso é irrelevante. Então eles acabam tendo ali uma aparência, como ele colocou, né? Ela é ordinariamente bela e regular. Longos cabelos flutuantes sobre os ombros e túnicas a envolver-lhes o corpo. Mas quando querem fazer-se reconhecido, tomam exatamente todos os traços sobre os quais eram conhecidos, e quando necessário até mesmo a aparência do vestuário. Assim, para exemplificar, como espírito, Êxopo não é disforme, mas se for evocado como Êxopo, ainda que tivesse tido várias existências posteriores, apareceria feio e corcunda, com a indumentária tradicional. Essa vestimenta, talvez, é o que mais espanta. Porém, se considerarmos que faz parte integrante do envoltório semimaterial, concebe-se que o espírito possa dar a esse envoltório a aparência de tal ou qual vestuário, como a de tal ou qual fisionomia. Tanto podem os espíritos aparecer em sonho como em estado de vigília. Essas últimas não são raras nem novas. Sempre existiram em todos os tempos e a história as registra em grande número, mas sem retroceder tanto, hoje essas visões são bastante frequentes e muita gente, no primeiro instante, tomou-as por alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes não têm um fim determinado, mas em geral podemos dizer que os espíritos que assim nos aparecem a nós são atraídos por simpatia. Conhecemos uma jovem senhora que à noite em sua casa, com ou sem iluminação, via homens que entravam e saíam, embora as portas estivessem fechadas. Isso a deixava muito espantada, tornando-a de uma pusilanimidade que tocava as raias do ridículo. Certo dia viu distintamente seu irmão, então na Califórnia, e que absolutamente não havia morrido, o que vem provar que o espírito dos vivos pode vencer as distâncias e aparecer num determinado lugar, enquanto seu corpo repousa alhures. Desde que foi iniciada no espiritismo, essa senhora não mais teve medo, porque se deu conta das visões e sabe que os espíritos que a vêm visitar não pode fazer-lhe nenhum mal. Quando seu irmão apareceu, é provável que estivesse dormindo. Se pudesse ter explicado a sua presença, poderia ter mantido conversação com ele, o qual, ao despertar, talvez conservasse uma vaga lembrança desse encontro. Além disso, é provável que nesse momento, ela sonhasse que se achava ao lado da irmã. Ele sonhasse que se achava ao lado da irmã. Dissemos que o perispírito pode adquirir tangibilidade. Já falamos desse assunto quando nos referimos às manifestações produzidas pelo Sr. Homer. Sabemos que por diversas vezes fez aparecessem mãos que podia palpar como se fossem vivas, mas que repentinamente se desvaneciam como uma sombra. Mas não se tinham visto ainda corpos inteiros sobre essa forma tangível, embora esse fato não seja impossível. Aqui só um comentário.
que lembrando que o Sr. Daniel Douglas Home, embora ele fosse um médium de impressionantes faculdades, né, de efeitos físicos, ele não era espírita. Ele simplesmente era um médium e ele acabava vivendo, né, de apresentações em círculos mais íntimos, que embora ele não recebesse pagamento para isso, ele aproveitava das influências, né, porque ele sempre ficava hospedado em casas de famílias nobres, né, em círculos sociais mais elevados, né, então ele acabava se beneficiando de presentes, hospedagens, viagens e tudo mais, mas ele não era espírita. Inclusive, algumas vezes, ele chegou a contradizer Kardec, né? Já que ele acabava se conflitando, né, com os princípios morais da doutrina espírita, enquanto ele fazia ali o trabalho que ele achava que deveria fazer. Vamos lá. Numa família do conhecimento íntimo de um dos nossos assinantes, um espírito se vinculou à filha do dono da casa, menina de seus 10 ou 11 anos, sob a forma de um belo garoto da mesma idade. Fazia-se visível para ela qual se fora uma pessoa comum, e visível ou invisível para os outros conforme lhe aprovesse. Prestava-lhe toda sorte de bons serviços, trazia-lhe brinquedos, bombons, fazia o serviço doméstico, ia comprar aquilo de que precisavam e o que mais valia, e que mais o valha. Não se trata absolutamente de uma lenda mística, mística alemã, né? E de forma alguma é anedota da Idade Média, mas sim de um fato atual, que se passa no momento em que escrevemos, numa cidade da França e numa família muito honrada. Fizemos até mesmo estudos bastante interessantes sobre esse fato, os quais nos forneceram as mais estranhas e inesperadas revelações. Haveremos de entreter nossos leitores de modo mais completo nesse artigo especial que publicaremos em breve. Então aqui, o que Kardec apresenta para nós, né, exatamente as aparições, e ele teve então que percorrer todo aquele caminho desde a formação, né, desde da elaboração da teoria mais fundamental do perispírito, da força do pensamento, até as propriedades do perispírito, então a aparição. Então, nesse caso, ele trouxe esse artigo em seguida daquela aparição do general Monroe, né? Porque ele tinha ali, ele aparecia então com aquela vestimenta branca da França e num cavalo branco, naquele forte onde ele havia sido sepultado. Então a gente pensa, né? Olha só, uma pessoa apareceu num cavalo branco, vestido de branco, perto do túmulo com uniforme militar. Como isso é possível? Exatamente porque o espírito pensa, o espírito produz. E aí então a questão que entra, como eu já conversei com vocês anteriormente, quando nós estudamos sobre caçadores de fantasmas, esses grupos, né, que trabalham em investigações sobre manifestações de espíritos, lugares assombrados e tudo mais, o trabalho deles, como sempre falo, é utilizar equipamentos, né, que nós temos aqui no nosso mundo, né, termômetros, sensores de movimento, filmadoras, máquinas fotográficas, gravadores de áudio, né, e outros equipamentos que eles utilizam. O objetivo deles é registrar a presença. Simplesmente dizer, olha, existe um fantasma ou não existe um fantasma. Mas a doutrina, então, ela traz para nós algo um pouco mais profundo, uma questão moral. Porque não é apenas se tem espírito naquele local. A pergunta é por que o espírito está naquele local? Quem ele é, de onde ele veio, por que ele se encontra ainda fixo naquele lugar e o que o impede de evoluir. Então nós temos ali simplesmente a parte técnica e temos essa parte mais moral, mais filosófica. Então, eles registram de fato, né, algumas manifestações, algumas mais ostensivas, outras um pouco não, um tanto mais discretas, né? Apenas um sussurro, um flash de luz, algo se movimentando, ou então aparências, ou então manifestações claras, como nós vimos aqui Kardec registrando, né? Sons, barulhos, objetos se movimentando, né? O Museu Imperial
lá do Rio, ele tinha essa característica, né, de pessoas que falavam que quadros ficavam tortos nos corredores, luzes piscando, passos em determinados ambientes, né? Então, tudo isso aumentando um pouco mais o folclore, né, sobre as histórias fantasmagóricas que as pessoas criam. Mas eram situações, eram relatos bastante sérios, né? Não era apenas uma fantasia. Então, tudo isso a gente acaba então percebendo que o fato acontece e muitas vezes as pessoas não se perguntam, por exemplo, por que aquilo acontece, né? Acho que todo museu tem uma história dessas. A questão também perguntar, Miriam, é por que museu tem situações assim, tem esses registros, né? Seria porque se os museus, por exemplo, são locais que foram moradas, a gente pode até explicar, né? Bom, os espíritos que estavam ali continuam presentes naquele local, ou então a gente pensa nos objetos que são objetos de interesses de espíritos. Por exemplo, né, um indivíduo tinha ali uma pedra, uma peça preciosa, alguma coisa do gênero, levaram para esse museu e ele vai dizer, isso aqui é meu, isso me pertence, então isso eu vou ficar ali guardando, né? Kardec mesmo, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo, né, de Lugares Assombrados, ele fala que o espírito pode se interessar pelo lugar, pelo objeto, pelas pessoas. Então esses museus, né, tendo assim esse clima de registro histórico, a história em si não é simplesmente uma história fria. A história envolve pessoas, envolve circunstâncias, né, fatos, enfim, e pessoas, evidentemente, né? Ou porque é um lugar público, querem te dividir. Tem ali das várias formas que nós podemos ver, né? Mas de um modo geral, a gente acha que tem ali um poder atrativo muito grande para espíritos, né? Então, vai saber. Então, quando a gente olha caçadores de fantasmas, lugares assombrados, muito mais do que analisar esses pontos, a doutrina, então, nos permite fazer uma análise de como esse fenômeno é produzido, né? Então, eis aí aquilo que a doutrina nos apresenta nessa parte mais científica. Muito bem, segundo artigo que nós vamos ler, o terceiro artigo que nós vamos ler aqui, mudando um pouquinho aqui a nossa página, Sr. Adrian, médium vidente. Esse artigo, a gente lembra, ele é dividido em duas partes. Nós temos aqui, no mês de dezembro de 1858, e depois no mês de janeiro de 59, nós temos um segundo artigo, também falando do Sr. Adrian, do médium vidente, né? Vamos lá, então. Toda pessoa que pode ver os espíritos sem o auxílio de terceiros é por isso mesmo médium vidente, mas em geral as aparições são fortuitas, acidentais. Ainda não conhecíamos ninguém com aptidão para ver os espíritos de maneira permanente e à vontade. É dessa notável faculdade que é dotado o Sr. Adrien, um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Nós temos aqui o privilégio, né, de conviver com Dona Ivone, com o Chico, com o Divaldo, com Raul Teixeira, né, e outros tantos médiuns por aí, que trazem assim para nós relatos e mais relatos sobre a presença de espíritos em ambiente onde eles estão, né? Então Kardec disse que até então não conhecia ninguém, né? Nós conhecemos muitos. É dessa notável faculdade que é dotado o Sr. Adrien, um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele é, ao mesmo tempo, médium vidente, escrevente, audiente e sensitivo. Como médium psicógrafo, escreve o ditado dos espíritos, mas raramente de modo mecânico, como os médiuns puramente passivos, ou seja, embora escrevendo coisas estranhas ao seu pensamento, tem consciência daquilo que escreve. Como médium audiente, escuta as vozes ocultas que lhe falam. Temos na sociedade outros 2 médiuns que gozam dessa última faculdade no mais alto grau. São simultaneamente ótimos médiuns escreventes. Assim, como médium sensitivo, sente o contato dos espíritos e a pressão que exercem sobre ele. Chega mesmo a sentir comoções elétricas muito violentas que se comunicam às pessoas presentes.
quando magnetiza alguém, pode, à vontade, desde que se faça necessário à saúde, produzir-lhe a descarga de uma pilha voltaica, mais conhecido como bateria, né? Acaba de revelar-se nele uma nova faculdade, a dupla vista. Sem ser sonâmbulo e conquanto inteiramente desperto, vê à vontade, a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, o que se passa numa localidade. Vê as pessoas e o que estão fazendo. Descreve lugares e fatos com uma precisão cuja exatidão tem sido verificada. Apressemo-nos em dizer que o Sr. Adrien de forma alguma é desses homens fracos e crédulos que se deixam arrastar pela imaginação. Ao contrário, trata-se de um homem de caráter bastante frio, muito calmo e que vê tudo isso com o mais absoluto sangue frio. Não dizemos com indiferença, longe disso, porquanto leva suas faculdades a sério e as considera como um dom da providência que lhe foi concedido para o bem, e assim dele se serve para as coisas úteis e jamais, destacando aqui jamais, para satisfazer a vã curiosidade. É um rapaz novo, de família distinta, muito honrado, de caráter meigo e benevolente, cuja educação esmerada revela-se na linguagem e em todas as suas maneiras. Como marinheiro e como militar, já percorreu uma parte da África, da Índia e de nossas colônias. De todas as suas faculdades como médium, a mais notável é, em nossa opinião, e em nossa opinião a mais preciosa, é a vidência. Os espíritos lhe aparecem sob a forma que descrevemos no nosso artigo anterior sobre as aparições. Ele os vê com uma precisão da qual podemos fazer ideia pelos retratos que daremos um pouco mais adiante da viúva do Malabar e da bela cordoeira de Lyon. Mas, dirão, o que prova que vê mesmo e que não é vítima de uma ilusão? O que prova é que quando alguém que ele não conhece, por seu intermédio, invoca um parente ou um amigo que jamais viu, faz deste um retrato de extraordinária semelhança, que nós mesmos podemos constatar. Não há, pois, para nós a menor dúvida a respeito dessa faculdade, que ele goza no estado de vigília e não como um sonâmbulo. Lembrando, né, que o sonâmbulo ele entra então naquele estado alterado de consciência, através daquele transe, seja um sonambulismo natural, espontâneo, né, ou seja um sonambulismo induzido, provocado, né, o sonambulismo magnético. Então, de um ou outro jeito, então ele entra num estado de transe e a partir dali, então, ele tem essa percepção dos fenômenos. No caso do Sr. Adrien, é algo bastante espontâneo, né? Então, mais uma vez, do Chico e do Divaldo, nós temos ali uma leva de depoimentos, né, que trazem situações assim, ambos desde criança. Então, né, no filme sobre a vida do Chico, nós temos várias dessas passagens. No Divaldo, que logo logo o filme também chega em cartaz, vai trazer para nós também desde as primeiras manifestações. Divaldo mesmo, né, fala que a primeira manifestação que ele se lembra é de uma tia dele que havia desencarnado, apareceu para ele e falou para a mãe, disse para ele, né, para ele avisar a mãe dele que ela estava ali presente. Acho que ele tinha 4 ou 5 anos de idade. Então, depois, com o passar do tempo, né, nos ambientes de trabalho, que a gente já viu, aquela confusão toda que ele fazia entre encarnados e desencarnados, nesse caso, é uma mediunidade que ela acontece durante o estado de vigília, não é aquele estado alterado. Até porque o estado alterado ele depende de uma concentração maior, depende de um protocolo diferente para que o espírito possa, para que o médium possa então ter essa percepção. E continua o artigo. O que há talvez de mais notável ainda é o fato de não apenas ver os espíritos que evocamos, mas ao mesmo tempo todos os que se acham presentes, evocados ou não. Ele os vê entrando, saindo, indo e vindo, ouvindo o que se diz, rindo ou levando a sério, segundo o seu caráter. Uns são graves, outros têm um ar zombeteiro e sardônico. Por vezes, algum deles
avança para um dos assistentes, pondo-lhe a mão sobre o ombro ou se colocando ao seu lado enquanto outros se mantêm afastados. Numa palavra, em toda a reunião há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia às pessoas ou às coisas das quais se ocupam. Nas ruas, o Sr. Adrien vê uma multidão deles, pois além dos espíritos familiares que acompanham seus protegidos, há, como entre nós, a massa dos indiferentes e dos que nada têm a dizer. Disse-nos ele que em sua casa jamais se encontra sozinho e nunca se aborrece. Há sempre uma assembleia com a qual se entretém. Luciana, bom dia. Olha que interessante esse relato, né? Como é curioso, né, perceber assim as experiências. E o detalhe também é que em muitas reuniões mediúnicas, quando é possível ter um médium vidente, ele contribui significativamente com o trabalho. Né, porque quando há uma manifestação, os videntes podem constatar aquilo que está sendo trazido de informação. Quem é o espírito, qual é a sua aparência. Isso quando o próprio médium não tem essa capacidade de identificação. Né? Naquelas psicografias que eu já trouxe para vocês várias vezes, né, de uma prima minha, que fazia um trabalho de desenvolvimento mediúnico lá em Brasília, na Comunhão Espírita de Brasília, para ser mais preciso, ela comentava, né, da estrutura do trabalho dela, como eram médiuns que estavam passando pelo desenvolvimento mediúnico. Então havia ali uma equipe grande, eram às vezes ali 8, 9 pessoas participando da equipe, além dos dirigentes e orientadores. Né? Então era uma sala grande com essa participação. E ali então, depois que todos eles psicografavam, o outro fazia psicofonia e tudo mais, depois eles faziam aquele briefing no final, né, para poder ali para ter ali, né, uma ideia do resultado do trabalho. E aí então é interessante que muitas vezes ali um médium que psicografava lia aquela mensagem, e aí o outro médium, que era vidente, falava assim: olha, eu vi esse espírito quando ele estava psicografando, ele era com essa aparência, ele se comportava dessa forma, ele veio por tal lugar, eu percebi que ele passou por aquela parede, que tinha uma grande porta naquela parede. Então é interessante essa combinação de percepções para construir um cenário, né, e construir ali uma cena que se desenrolava durante aquele trabalho. Então, claro, né, o médium psicografando é importante, o conteúdo da mensagem é significativo, mas quando nós temos, então, essas informações complementares, né, a ideia da realidade da vida espiritual se torna muito mais concreta, muito mais palpável para nós. Porque então nós não apenas vemos uma mensagem, nós vemos um indivíduo. No caso, por exemplo, em muitos relatos que ela trazia, minha prima, ela dizia, então, o espírito falava com um certo ar de arrogância, porque ele ficava indignado de ficar esperando o momento de psicografar, e que ele achava que ele tinha que ser atendido imediatamente e tal. E aí então ela, como tinha também essa percepção da vidência, ela falava assim que era um senhor vestido com um terno, com um cabelo, com aquele gel, né, que era o que se utilizava na época, né, para deixar aquele cabelo bem liso, uma pessoa gorda, ou então outro que apareceu para falar um pouco sobre a sua limitação física, que ele dizia que ele tinha sido um paraplégico em existência aqui no mundo físico, e depois ele chegou de cadeira de rodas na comunicação, lá na reunião mediúnica. Então a gente vê como é importante, né, esse complemento dos videntes durante os trabalhos mediúnicos. Aqui o que Kardec está colocando, além, né, dessa situação do cotidiano, é exatamente essa percepção do Sr. Adrien daquilo que acontecia. Mais uma vez aqui, só para a gente poder ver. O que há talvez de mais notável ainda é o fato de não apenas ver os espíritos que evocamos, mas ao mesmo tempo todos os que se acham presentes, evocados ou não. Ele os vê entrando, saindo, indo e vindo, ouvindo o que se diz, rindo ou levando a sério, segundo o seu caráter. Uns são graves, outros têm um ar zombeteiro e sardônico. Por vezes, algum deles avança para um dos assistentes, pondo-lhe a mão sobre o ombro,
ou se colocando ao seu lado, enquanto outros se mantêm afastados. Numa palavra, em toda reunião há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia às pessoas ou às coisas das quais se ocupam. Aí depois Kardec fala aqui na rua, né, que ele vê ali as pessoas caminhando, né? Nas ruas o Sr. Adrien vê uma multidão deles, pois além dos espíritos familiares que acompanham seus protegidos, há, como entre nós, a massa dos indiferentes e dos que nada têm a fazer. Ou seja, é como se nós estivéssemos andando numa via pública, numa grande calçada, com gente indo e vindo preocupado com seus próprios interesses, enquanto outros caminham acompanhados por pessoas que estão ali atraídas, interessadas por elas. Fala da presença na residência, né? Disse-nos ele que em sua casa jamais se encontra sozinho e nunca se aborrece. Há sempre uma assembleia com a qual se entretém. Né? A Andréa colocou lá em cima, né? Me desculpe os que vêm, mas isso deve ser muito difícil e desagradável. Né? É aquela coisa, né, Andréa? O fato é, eles podem ver. Como eles vão lidar com isso é outra história. Lá no atendimento fraterno, nós recebemos de vez em quando pessoas que falam isso e pedem, olha, eu não quero mais ver isso. E aí, então, quer dizer, querer ou não querer é um detalhe. O fato é o que você vai fazer com aquilo que você tem. E aí, então, saber diferenciar, né, os espíritos sofredores, e aí também, nesse caso, nós temos muitas vezes uma mediunidade de prova ou uma mediunidade de expiação. Onde a pessoa, para ela poder se reajustar, ela precisa manter um padrão mental elevado exatamente para sair da sintonia dos espíritos inferiores. Porque, do contrário, ela vai continuar percebendo esses espíritos e vai ser para ela, sem dúvida nenhuma, um grande sofrimento. Como foi o caso que nós vimos, foi interessante, aquele filme, embora fosse uma ficção, o filme O Sexto Sentido, que era um garoto que via os espíritos que acabaram de morrer, com todas as características e tal, e depois no final ele já se mostrava mais aliviado. Exatamente porque ele entendia o que acontecia com ele, entendia aquela realidade, né? Sol de Netuno, bom dia. Então, é uma questão de saber, exatamente, a parte do desenvolvimento mediúnico não é só uma questão técnica, é também essa parte moral, do indivíduo entender o que ele tem, de saber como lidar com aquilo, de como vivenciar aquela experiência que ele tem. Então, para muitos, ter a mediunidade é um drama. Para outros, não ter a mediunidade também é um drama. Assim como para outros, né, ter a mediunidade é uma alegria, e para outros, não ter mediunidade também é uma alegria. Cada um lidando ali com a sua experiência. O Dudu colocou para nós, né, eu num trabalho mediúnico, como tenho evidência, vi um senhor atrás de uma médium. E conversando com ele, espírito, disse que se chamava Augusto, avô da médium e que era um protetor dela. A médium depois confirmou o nome dele e descreveu como era ele, confirmando também. No chão atrás tinha um poodle, no pé de uma assistente, depois confirmado que o cão era um poodle desencarnado há dias. Né? Isso dá uma tranquilidade quando é confirmado, tudo foi visto. Muito legal, Dudu, experiência bem interessante. Né? Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas perguntam, né, porque a psicografia pode ser algo realmente bastante... muito importante pelo conteúdo que apresenta. Mas para outros eles perguntam assim, olha, eu tenho evidência, mas para que serve a evidência? Aí é exatamente através dessa educação que ele vai saber exatamente perceber os espíritos e através dessa percepção, para ele próprio confirmar a realidade do mundo espiritual. E para aqueles que convivem com ele, transmitir essa realidade. Para que as pessoas compreendam, porque a grande causa do sofrimento que nós temos aqui no mundo material é exatamente essa falta de convicção da realidade espiritual. Eu posso ter uma crença, eu posso ter uma fé, mas nem sempre eu tenho convicção. Então eu faço as minhas orações, eu penso no futuro do mundo espiritual, mas aqui no mundo físico eu ajo como se não houvesse consequência no futuro. E ter essa convicção é o que vai exatamente proporcionar essa mudança. Para muitos só vão perceber quando chegam do outro lado. Nós que temos essa oportunidade podemos transformar agora. É uma questão de livre-arbítrio. André colocou, né, conheço uma pessoa que me disse que só vê espíritos em situação difícil. Raramente vê crianças, alguns com uma luzinha básica. Né? E muitas vezes essa situação difícil, Andréia, situação difícil do espírito, você fala, né, não dela.
Porque nós temos médiums que, dependendo da situação que ele está vivendo, ele passa por um desequilíbrio emocional que deixa ele mais sensível a essas percepções. Pessoas que ficam assim mais transtornadas, que ficam mais aborrecidas, aí começam a ver, exatamente por causa dessa instabilidade. No caso do médium que percebe espíritos em sofrimento, aí nesse caso, né, é trabalhar exatamente a questão da sintonia. Mas também, muitas vezes, ver espíritos em sofrimento, se ele entende exatamente a causa do sofrimento, que os espíritos estão assim, não porque eles são aqueles fantasmas para causar um susto, para provocar o medo e tudo mais, mas porque eles estão numa condição de sofrimento, ela pode, por exemplo, né, começar a fazer um trabalho de preces, de pedir esse auxílio para esses espíritos, já que eles estão ali presentes, né? De encaminhamento para assistência, enfim. Muita coisa pode ser feita por eles. Continuando. Sua faculdade não se estende somente aos espíritos dos mortos, mas também aos dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração do seu corpo. O espírito, então, lhe aparece como se dele estivesse separado, podendo com ele conversar. Numa criança, por exemplo, pode ver o espírito nela encarnado, apreciar-lhe a natureza e saber o que era antes de encarnar. Essa faculdade, levada a semelhante grau, melhor que todas as comunicações escritas, nos instrui na natureza do mundo dos espíritos, mostrando-nos tal qual é. Exatamente o que eu comentei com vocês agora, né? Porque você ter a evidência, se você tem, entre aspas, né, se você tem os olhos de ver, você vê e você tira o aprendizado dessa experiência, e não simplesmente você dizer, eu vi um espírito. Aí o outro fala assim, mas eu psicografei uma mensagem. Aí aquele que é vidente vai começar a entrar em depressão, né? Porque ele vai se achar com a mediunidade muito, muito desvalorizada. Porque o outro tem mais capacidade do que ele, a princípio, pelo conteúdo. Mas quando ele tem essa percepção e ele sabe fazer uma avaliação daquilo que ele percebe, ele tira uma instrução absurdamente importante. Como é o caso que nós vimos aqui. Instrui na natureza do mundo dos espíritos. Porque você está vendo. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação, o indivíduo que tem a visão e o outro que não tem visão. Em termos de corpo físico, né? O indivíduo vê e o outro indivíduo é cego. O cego consegue fazer uma leitura a partir do braille. E aquele que vê, ele está vendo a realidade em volta dele. Então olha só a diferença do que é você psicografar alguma coisa e você ver o que acontece. Então tudo depende do quê? De saber utilizar essa mediunidade. É aí então que vem essa parte da instrução, da educação, o que a doutrina proporciona nesses trabalhos de desenvolvimento mediúnico. Saber dizer para o médium o que ele pode tirar de proveito para ele e para as atividades que ele vai desempenhar no campo da mediunidade. André colocou, né? Eu sei que não quero ver na dica de nada, né? Eu gostaria de ver, viu, André? Eu não sei como é que eu reagiria, mas essa é uma das minhas frustrações. Médium tijolo é assim, né? Vocês sabem. Vamos lá. Então, essa faculdade levada a sério, eu trocaria, Dudu, de boa, hein? Vamos conversar sobre isso. Essa faculdade levada a semelhante grau, melhor que todas as comunicações escritas, nos instrui na natureza do mundo dos espíritos, mostrando-nos tal qual é. E se não o vemos com os olhos do corpo, a descrição que dele nos dá faz com que o vejamos pelo pensamento. Os espíritos já não são aqueles seres abstratos, mas seres reais, que estão ao nosso lado, que se nos acotovelam sem cessar. E como agora sabemos que o seu contato pode ser material, compreendemos a causa de uma porção de impressões que sentimos sem que delas nos dessemos conta. Por isso colocamos o Sr. Adrien no número de médiuns mais notáveis e na primeira fila dos que nos hão fornecido os mais preciosos elementos para o conhecimento do mundo espírita. Sobretudo, o colocamos nessa posição por suas qualidades pessoais, que são as de um homem de bem por excelência e que o tornam eminentemente simpático aos espíritos de ordem mais elevada,
o que nem sempre ocorre com os médiuns de efeitos puramente físicos. Entre estes, sem dúvida, há os que fazem sensação, que cativam melhor a curiosidade. Contudo, para o bom observador, para o que deseja sondar os mistérios desse mundo maravilhoso, o Sr. Adrien é o mais poderoso auxiliar que já temos visto. Assim, colocamos sua faculdade e complacência a serviço de nossa instrução pessoal, seja na intimidade, seja nas sessões da sociedade, seja, enfim, em visitas a diversos locais de reunião. Então, olha só o que Kardec coloca. A importância de um médium vidente. A impressão que dá quando a gente fala dessas faculdades é mais ou menos o que a gente vê, por exemplo, nos filmes, né, da Marvel, como, por exemplo, os X-Men. Cada um tem ali uma habilidade. E aí a gente pensa assim, né, naquele nosso pensamento infantil, poxa, eu queria ter essa habilidade, né, de atravessar a parede, ou de correr mais rápido, ou de movimentar as coisas com o pensamento. Então a gente vai vendo assim por perspectivas do nosso interesse. No caso da mediunidade, cada médium, então, pode apresentar uma faculdade diferente. E tudo vai depender não da importância da faculdade, mas o que ele faz com aquela faculdade. No caso de Kardec, por exemplo, né, ter um médium vidente numa reunião mediúnica é como se eu psicografasse dizendo assim, o espírito dissesse, estamos nós aqui, vários espíritos presentes na reunião. E aí o médium vidente diz assim, eu estou vendo vários espíritos aqui na reunião. E eles são assim, 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 assim. Estão nessa posição, têm essa aparência, têm essas características, e assim ele vai descrevendo. Então Kardec utiliza, então, como ele colocou aqui, né, se exprimindo aqui na última colocação, é o mais poderoso auxiliar que já temos visto. Colocamos a sua faculdade e complacência a serviço de nossa instrução pessoal, seja na intimidade, seja nas sessões da sociedade, seja, enfim, em visitas a diversos locais de reunião. Estivemos juntos nos teatros. Olha, Kardec não deixava por menos, né? Estivemos juntos nos teatros, bailes, passeios, hospitais, cemitérios e igrejas. Assistimos a enterros, casamentos, batismos e sermões. Em toda parte observamos a natureza dos espíritos e ali vinham reunir-se estabelecendo conversação com alguns deles, interrogando-os e aprendendo muitas coisas que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porquanto nosso fim é fazer com que penetrem, como nós, nesse mundo tão novo para todos. Então, como nós vimos aqui, então ter um médium vidente, por exemplo, num cemitério, um psicógrafo num cemitério, ele vai ter uma psicografia. Mas ter, por exemplo, um médium vidente, ele vai trazer para nós uma descrição, seria assim para nós, eu diria quase uma descrição indescritível, né? Mas seria ali um contrassenso, né? Mas é algo tão impressionante que esse médium certamente teria dificuldade para descrever. Diz assim para nós. Mas aqui tem outra, né, Dudu? O cemitério que Kardec colocou, claro, porque a morte é para nós aquilo que mais nos impressiona, né, aqui na nossa existência. Mas como nós vimos aqui, casamentos, batismos, teatros, bailes, passeios, hospitais. Então, né, para quem que tem uma mediunidade, a vidência assim, mais sensível, ir num ambiente tão perturbado, como é o caso no cemitério, certamente não vai ser tão proveitoso para ele, né, porque pelo impacto que isso proporciona. Mas se você vai a outros lugares públicos, por exemplo, olha quanta coisa pode ser relatada. Você vai, por exemplo, num aeroporto, numa rodoviária, você vai num ambiente público, né, num shopping center, por exemplo, num estádio de futebol, você vai à praia, o que será que o médium que tem essa percepção tão aguçada pode descrever desses locais? Corpos sem carnes, esqueletos vivos, né? Exatamente. Muitos médiuns relatam assim as cenas das mais pavorosas, né? E continua aqui para nós, vamos lá. O microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos.
Da mesma forma, o telescópio mostrou-nos uma infinidade de mundos celestes que não sabíamos que existiam. O Espiritismo descobre-nos um mundo dos espíritos que está por toda parte, ao nosso lado como nos espaços, mundo real que reage incessantemente sobre nós. Então aqui, nesse trecho, exatamente essa possibilidade agora de conhecer o mundo espiritual, e essa faculdade, ela acaba, todas as faculdades na verdade vão então revelando para nós a realidade do mundo espiritual, e não para satisfazer a nossa curiosidade, embora seja algo realmente curioso, mas é para o aprendizado que isso traz. Tivemos um colega, um amigo na verdade, que ele até desencarnou há pouco tempo. Nós conversávamos aqui em casa, nas nossas reuniões, aqui nas nossas brincadeiras, e ele então tinha a vidência como mediunidade ostensiva. E aí então ele relatava que ele passou por uma região aqui no centro de São Paulo, perto do Teatro Municipal, ali no Vale do Anhangabaú, que tem uma escadaria que desce para o vale, que ali é um lugar bem movimentado, que ele disse que certa vez ele passou ali à noite e ele viu uma série de espíritos engatinhando, subindo a escadaria, com aquela aparência assim, muito deformada, de ex-escravos, porque aquela região era uma região que eram fazendas que tinham muitos escravos. Então, quando ele começou a descer, ele deu aquela travada assim, no começo da escada. Quase isso, Dudu. Então ele deu aquela travada na escada porque ele via os espíritos passando, não em direção a ele, não indo para ele, mas passando por ele. Então era aquela coisa de você respirar, de você se controlar, analisar aquele cenário. Então imagina assim aquela multidão subindo a escada e você vendo aquilo. E as pessoas transitando no meio delas sem se darem conta. Então é algo realmente assim que muitas histórias poderiam ser contadas. Muito bem. Para finalizarmos aqui então, deixa eu ver o tamanho desse artigo. Acho que dá para a gente fazer assim, vamos lá. Próximo artigo aqui e último. Um espírito nos funerais do seu corpo. Estado da alma no momento da morte. Então vamos lá. Já que Kardec falava de você perceber ali um funeral, ter ali uma evidência num funeral, você poderia ver o estado do espírito. O próximo artigo trata exatamente dessa questão. Então vamos lá. Os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma e do corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia. Quando a última pulsação se faz sentir, o desprendimento ainda não se completou, operando-se mais ou menos lentamente conforme as circunstâncias, e até sua completa liberação. Experimenta uma perturbação, uma confusão que lhe não permitem dar-se conta da situação. Encontra-se no estado de alguém que desperta e cujas ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Sem saber explicar bem o que vê, está calmo, esperando sem temor o completo despertar. É, ao contrário, cheio de angústia e de terror para quem teme o futuro. Dissemos que a duração dessa perturbação é variável. É bem menor nos que durante a vida já elevaram seus pensamentos e purificaram a alma, sendo suficientes 2 ou 3 dias, enquanto os outros são necessários por vezes 8 ou mais. Temos presenciado frequentemente esse momento solene e sempre vimos a mesma coisa. Não é, pois, uma teoria, mas o resultado de observações, desde que é o espírito quem fala e pinta a sua própria situação. Eis a seguir um exemplo muito mais característico e interessante para o observador, já que não se refere a um espírito invisível, escrevendo através de um médium, mas a um espírito que é visto e ouvido na presença de seu corpo, seja na câmara mortuária, seja na igreja, durante o serviço fúnebre. O Sr. X acaba de ser acometido de um ataque de apoplexia. A apoplexia pode ser tanto infarto como um aneurisma, um aneurisma cerebral. Algumas horas depois de sua morte, o Sr. Adrien, um de seus amigos,
achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Viu o espírito deste, muito distintamente, caminhar entre todos os sentidos, olhar alternadamente para o seu corpo e para as pessoas presentes, e depois assentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que possuía em vida. Vestia-se do mesmo modo, sobrecasaca e calças pretas, tinha as mãos no bolso e ar preocupado. Durante esse tempo, uma mulher procurava um papel na secretária. Olhando-a, o marido disse: "Por mais que procures, nada encontrarás." Ela nada suspeitava do que então se passava, por o Sr. X era visível apenas para o Sr. Adrien. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o Sr. Adrien viu novamente o espírito do amigo vagando ao lado do caixão, embora não mais portasse o costume da véspera. Fazia-se envolver por uma espécie de túnica, estabelecendo-se entre ambos a seguinte conversa. Notemos de passagem que o Sr. Adrien absolutamente não é sonâmbulo e que nesse momento, tanto quanto no dia anterior, estava perfeitamente desperto e o espírito lhe aparecia como se fosse um dos assistentes do enterro. Pergunta que ele faz agora: "Dize-me uma coisa, meu caro espírito, que sentes agora?" "Bem e sofrimento." "Não compreendo isso." "Sinto que estou vivendo minha verdadeira vida, e, no entanto, vejo meu corpo aqui nesse caixão. Apalpo-me e não me percebo. Contudo, sinto que vivo, que existo. Sou, pois, dois seres? Ah, deixai-me sair desta noite. Tenho pesadelo." "Permanecerás assim por muito tempo? Permanecerás assim por muito tempo?" "Oh, não, graças a Deus, meu amigo. Sinto que logo despertarei. De outro modo seria horrível. Tenho as ideias confusas, tudo é nevoeiro. Sonho na grande divisão que acaba de ser feita e da qual ainda nada compreendo. Que efeito vos produziu a morte?" "A morte? Não estou morto, meu filho. Tu te enganas. Levantava e de repente fui tomado por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me ergui. Julga o meu espanto ao me ver e me sentir vivo, percebendo ao lado, sobre a laje, meu outro ego deitado. Minhas ideias eram confusas. Errei para me refazer, mas não pude. Vi chegar minha esposa, velar-me, lamentar-se, e me perguntei: por quê? Consolei-a, falhei-lhe, mas não respondia nem me compreendia. Foi isso que me torturou, deixando-me o espírito ainda mais perturbado. Somente tu me fizeste o bem, porque me ouviste e compreendeste o que quero. Tu me auxilias a pôr em ordem minhas ideias e me fazes um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está esmagado em face dessa dor. Irei vê-la. Quem sabe ela me entenda agora. Até logo, meu caro amigo. Chama-me e irei ver-te. Far-te-ei uma visita de amigo. Surpreender-te-ei. Até logo. Bom dia, Regina. A seguir, o Sr. Adrien o viu aproximar-se do filho que chorava. Curvou-se sobre ele, permaneceu alguns instantes nessa posição e depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido, mas imaginava por certo ter produzido um som. Quanto ao Sr. Adrien, estava persuadido de que aquilo que dizia o Sr. X chegava até o coração do filho, comprometendo-se a prová-lo. Mais tarde viu o rapaz. Estava mais calmo. Observação. Esta narração concorda com tudo aquilo que havíamos observado sobre o fenômeno da separação da alma. Confirma em circunstâncias bastante especiais essa verdade. Após a morte, o espírito ainda está ali presente. Enquanto todos acreditam ter diante de si um corpo inerte, ele vê e escuta tudo quanto se passa à sua volta. Penetra o pensamento dos assistentes e sabe que entre si e esses últimos, a única diferença que existe é a visibilidade e a invisibilidade.
As lágrimas hipócritas dos ávidos herdeiros não o enganam. Quantas decepções devem os espíritos experimentar nesse momento? Então, finalizamos aqui esse nosso artigo, né? Então, o que Kardec já trazia para nós, e veio reforçado já também em vários livros que nós lemos, né? Como, por exemplo, o caso de Irmão Jacó, nas obras de André Luiz que nós lemos, né, de sepultamentos, também, né, dos espíritos presentes no velório, vendo e sentindo tudo aquilo que os presentes também sentem, né? Então já fizemos estudos interessantes sobre isso também. A Dídima lembrou, né, o poder do pensamento imperceptível para nós, né? Porque para os espíritos isso acaba sendo claro, né? Porque exatamente acaba essa barreira da matéria sendo eliminada, a mente do espírito ela se expande. Se expandindo é apenas uma questão de sintonia para que ela perceba também aquilo que os outros estão pensando. Já o encarnado, estando vivo e dependendo do cérebro ali como veículo intermediário, nem sempre ele tem essa facilidade de percepção. Aí já vem também os estudos, né, de glândula pineal, né, de percepção maior ou menor de cada indivíduo e tudo mais. Mas, enfim, vimos aqui então esse relato, né, que era um espírito bom. Nós já tivemos então relatos de Irmão Jacó, um espírito que apresentava ali uma condição bastante favorável. Vimos agora esse espírito também. Esse senhor X, que Kardec relata, também era um bom espírito. E nós tivemos André Luiz falando de um espírito mediano. E nós já tivemos também outros relatos de espíritos numa condição inferior, sofrendo todos os efeitos negativos da perturbação. Vimos lá na Revista Espírita, lá no livro Céu e Inferno, principalmente. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, finalizamos aqui esse nosso artigo, né? O próximo, que vai ser, então, aqui na sequência, fenômeno de bicorporeidade, né? Então, só para a gente poder analisar um pouquinho mais aqui no índice. Então, serão os artigos fenômeno de bicorporeidade, sensações dos espíritos, dissertações de além-túmulo. E depois nós teremos também, como eu falei para vocês,